Sabe quando uma única frase, uma observação assim certeira, parece que destrava um jeito completamente novo de enxergar as coisas? É tipo uma chavinha que abre uma porta gigante. Pois é, hoje a gente vai usar uma dessas chaves para desvendar um dos truques mais geniais da narrativa de hoje em dia. Então, vamos lá. O ponto de partida é esse aqui. Uma descrição do trabalho da escritora Milena Busquets. Narrativa contemporânea leve e profunda. Parece simples, né? Só que essa frase guarda um aparente paradoxo que, na verdade, é a chave para entender muita coisa boa que está sendo produzida. E é isso que a gente vai desvendar. E essa é a grande pergunta, não é mesmo? Como é que pode uma coisa ser leve e profunda ao mesmo tempo? São duas ideias que parecem ir para lados totalmente opostos. Leveza e profundidade. Como que elas conseguem morar na mesma história? É exatamente esse o mistério que a gente vai resolver. Ok, para a gente entender essa combinação, primeiro a gente precisa olhar para as peças separadas. Vamos começar com a primeira parte da equação, o que, afinal de contas, faz uma narrativa ser considerada leve. A primeira coisa, e a mais importante que a gente tem que sacar, é o seguinte: no contexto da literatura, leve não tem nada a ver com superficial. Pensa na leveza como se fosse a porta de entrada da história. É o jeito que a narrativa te convida para entrar, com uma superfície super acessível que te deixa à vontade. E o que cria toda essa sensação de leveza são justamente esses elementos aí. Uma escrita que flui, sabe, um toque de humor, personagens que poderiam muito bem ser nossos amigos, nossos vizinhos, passando por situações do dia a dia. Tudo isso junto cria uma experiência que parece fácil, e isso é um baita elogio. Para essa ideia ficar bem clara, imagina só essa cena. A mala que não fecha de jeito nenhum, a briguinha por causa do melhor lugar no carro, o protetor solar que voa no olho de alguém. É uma situação divertida, meio caótica, com a qual quase todo mundo consegue se identificar na hora. Isso é a leveza. Essa é a porta de entrada. Beleza, acho que a parte do leve está bem entendida. Agora vamos virar a moeda e dar uma olhada num outro lado. No elemento que dá a substância, que dá peso e que faz a história ficar com a gente por muito, muito tempo. O profundo, então, é a correnteza que corre por baixo da superfície. São aquelas grandes questões sobre a vida, amor, perda, sobre o nosso propósito, que a história faz a gente encarar, muitas vezes de um jeito tão sutil que a gente nem percebe de cara. E essas aqui são as marcas registradas de uma narrativa profunda. Ela não vai te entregar respostas prontas, não. Pelo contrário. Ela mostra a complexidade das emoções, personagens cheios de falhas e de contradições, dilemas que ficam ecoando na nossa cabeça bem depois que a gente fecha o livro ou que o filme acaba. E agora que a gente chega no coração da nossa análise, o momento em que as duas peças finalmente se encaixam e revelam a grande sacada. Leve e profundo não são opostos. Na verdade, eles formam uma parceria genial. Então, o ponto crucial é este. A leveza não está ali para disfarçar ou para anular a profundidade. Ela funciona como recipiente perfeito para entregar as emoções e as ideias mais densas. A leveza é como se fosse o copo que permite que a gente beba uma água profunda sem se afogar. E essa tela aqui ilustra perfeitamente como isso funciona na prática. Uma conversa cheia de piadas pode ser, na verdade, o palco para uma confissão de uma solidão imensa. Um jantar de domingo que parece super normal pode carregar o peso de traumas de família que nunca foram ditos em voz alta. O leve é o veículo que transporta a carga profunda. É exatamente isso. Duas forças que parecem opostas, mas que estão ali, trabalhando juntas para criar uma coisa única, muito mais poderosa. É a tensão entre o leve e o profundo que gera a energia da história. Vamos voltar para o nosso exemplo da praia. A gente está lá, vendo aquela família na areia, as pequenas discussões sobre onde almoçar, tudo parece uma comédia de verão, sabe? Uma coisa bem despretensiosa. E aqui vem a grande virada. Todo aquele caos, as piadas, os draminhas, tudo isso é, na verdade, o jeito que essa família encontrou para lidar com uma perda recente. O tema profundo do luto não é simplesmente jogado na história. Ele é explorado dentro daquele cenário leve. E é isso que torna o impacto emocional tão autêntico e às vezes até avassalador. Certo, mas afinal, por que esse estilo de narrativa é tão poderoso, tão relevante hoje em dia? O que faz essa combinação mexer tanto com a gente? A resposta é bem simples, na verdade. Porque se parece muito com a vida real. Pensa bem. Na nossa vida, os momentos de grande revelação, de maior profundidade, raramente vêm com uma trilha sonora dramática. Eles aparecem no meio da rotina, numa conversa enquanto se lava a louça, numa piada trocada no supermercado, e esse tipo de narrativa captura essa verdade. E assim, a gente fecha o círculo e volta para o ponto de partida.
Aquela frase que lá no comecinho parecia uma contradição, agora se revela por completo. Não é um paradoxo, é na verdade a descrição de uma maestria. A habilidade de tecer o extraordinário dentro do tecido do nosso dia a dia. O que nos deixa com uma última reflexão, que vai muito além dos livros e entra na nossa própria vida. Quais são aqueles momentos aparentemente leves do dia a dia, as situações corriqueiras, as conversas banais que, quando a gente olha com um pouco mais de atenção, revelam as verdades mais essenciais sobre quem a gente é